Tá indo. Tá demorando, tá rodando aqui para sempre. Já tá aparecendo para vocês? Aqui tá dizendo gravando. É? E agora? Como... Pra gente tá aparecendo. Gravando, então. Mas tudo bem, vamos começar aqui, ó. Gravando. Olá, pessoal. Eu sou Maria Siqueira, professora do Instituto Federal Fluminense, Campus Centro, de teatro, coordenadora do Projeto Feminino, e a gente está promovendo essa conversa pelo Projeto Feminino para falar um pouquinho de teatro infantil com essas três personalidades incríveis que eu tenho o prazer de ser amiga. Carla Guimarães, Gisele Santiago e Ivan Faria. Nós fizemos o curso de licenciatura em teatro da Unirio juntos, não nos formamos juntos, porque a vida não funciona desse jeito. Mas entramos juntos. E cada um fez um caminho que tem que ter passado no universo do teatro infantil. Então, a minha ideia é que a gente possa trocar um pouco de ideia, porque, apesar de todos fazerem teatro infantil, são formas muito diferentes de estar nesse universo. E a Carla, ela tem uma companhia, faz parte de uma companhia, que também é uma escola, né, Carla? Que é a Faz Assim. Depois você pode contar pra gente um pouquinho da atuação da companhia, rapidinho, para se apresentar? Fala aí pra gente, como que funciona a Faz Assim. Pode ser claro. Então, a Faz está no mercado há 11 anos, né? A gente trabalha especificamente para o público infantil. A gente trabalha tanto com adaptações de de histórias já conhecidas, como clássicos da Disney, e espetáculos autorais. A companhia não tem nenhum tipo de patrocínio, é a gente mesmo, no dia a dia, na luta da produção. Produção que banca a produção, e da produtora surgiu uma escola de teatro, né? Que é a Escola de Artes Faz Assim, que a gente tem uma parceria de teatro musical com o Martin Callahan, em Londres. Essa parte final é a cereja do bolo. E Gisele Santiago, que é atriz também, professora, palhaça, tem um currículo aí com um bocado de peça, né, Gisele? Bastante. Algumas a gente esquece, mas tem bastante. A gente pode falar sobre isso também, né? Umas que a gente pode esquecer. Eu acho que faz parte dessa conversa para a gente falar um pouco do cenário do teatro infantil, porque isso é bem comum, a gente fazer coisas no teatro infantil que a gente gostaria de esquecer. Então, eu acho que é bom falar. Sim, um pouco vai ser. Estamos discutindo, estamos falando para pessoas que querem trabalhar com teatro infantil, né? Tanto como professores, como atores, produtores, enfim. Então, com certeza. Fazer a crítica ao meio, né? E Gisele é palhaça também, a palhaça Capricho, que é muito maravilhosa. E, de acordo com o Ivan, a Gisele advoga pelo drama como método de ensino, que é uma maravilhosa aula nesse método. Você esqueci de alguma coisa, Gisele? Joga Arrasabox desde os 10 anos. Tem isso. Eu acho que a gente tem umas preferências, né, quando a gente passa pela faculdade. E o drama como método e o Arrasabox foi o que ficou mais, assim. E você já tinha também um diálogo forte com as máscaras, né? Não só do palhaço, né? Sim, sim. Uma caminhada. Sim. E temos Ivan, que é também licenciado na Unirio e mestrando na Unirio, pesquisador da performance, professor. E o que mais? Especialista em teatro de sombras. E transições inusitadas que ninguém tem. E produtor. Enfim, a gente é muita coisa, isso diz um pouco do que é ser artista também, né? Que acaba que a gente não sabe se definir muito bem, porque é um lugar de que a gente faz de tudo um pouco. Mas como a gente vai falar de teatro infantil, eu queria começar perguntando para vocês qual que é a relação hoje de vocês com o teatro infantil, se vocês estão atuando, ou qual é a relação que vocês construíram na carreira com o teatro infantil. Podem começar, se levantar a mão. Quem começa? Vai lá, Ivan, fala você. Eu? Então, a minha relação hoje em dia com o teatro infantil
Na verdade, quando a Maria fez o convite, eu fui a pessoa que me intrometeu, né? Porque eu não tenho uma relação tão clara assim com teatro infantil, mas dentro da minha prática de professor, né, em sala de aula, em escola, já há muito tempo na mesma escola, eu tenho um entendimento que é da formação de público, porque dentro da escola, às vezes, a gente está fornecendo para aquelas pessoas, tanto para os alunos, mas também para a comunidade educativa como um todo, né, funcionários, professores, familiares, às vezes, algumas das poucas oportunidades que eles têm de ir ao teatro e muitas vezes a primeira oportunidade que eles têm de ir ao teatro. Então, eu sempre gosto de pensar que quando a gente faz teatro na escola, a gente tem um impacto na vida da nossa turma ali, né, da galera com quem a gente trabalha diretamente, mas esse trabalho reverbera nessa comunidade, né? Que são essas pessoas que vão assistir o espetáculo porque era o filho, o neto, o amigo, e descobre que teatro existe por causa disso, né? Isso é muito interessante que você está falando, porque a gente tem no teatro infantil duas vertentes, né? Duas possibilidades. Que é o teatro feito para crianças, por adultos, e o teatro feito por crianças, né? Então, você trabalha com teatro feito por crianças, que naturalmente não pode ser profissional, porque se você tem só criança no palco, quase 100% de chance de ser uma montagem amadora, né? Então, esse universo distinto, mas que é muito relevante culturalmente, né? Porque, por exemplo, eu recebo muitos alunos na licenciatura de teatro que só tiveram contato com teatro na escola, por exemplo. Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente diminui a importância do teatro escolar e é uma responsabilidade enorme, né? É porque, na verdade, ele acaba funcionando como um teatro em comunidade, né? Porque o que está em jogo ali não é necessariamente o acabamento ou o domínio da técnica daquelas figuras, mas é um evento teatral produzido pela própria comunidade para a comunidade. E isso tem um impacto muito forte, né? Porque dialoga diretamente com ela, né? Comunicar isso é incrível, porque você comunica muito diretamente, é uma comunidade que está imersa naquela relação. Ao passo que é difícil de apresentar aquilo em outros lugares, porque ele não tem o mesmo impacto, né? Sim, é verdade. E aí você falou que é um trabalho de infantil feito por crianças, mas que na minha realidade também é feito por jovens, né? Porque a minha oficina acaba pegando também um ensino médio. E aí, às vezes, são pessoas que já estão há mais tempo e aí tem um acabamento um pouco mais interessante, assim. Mas eu tenho alguns relatos de parentes de alunos e alunas que contam que a primeira vez que foram ao teatro foi para assisti-los. Eu tenho uma história de uma menina que era minha aluna, acho que na época ela devia estar no terceiro ano do ensino médio, e a gente apresentou um espetáculo que era do Brecht, né? Então já era um espetáculo que tinha algumas ambições ali. E aí ela conta que a avó dela foi assistir e a avó dela saiu perguntando: mas aquilo que aquela menina faz é ela ou não é ela, né? E aí aquela experiência serviu para elas começarem a conversar, e a avó dela, que é uma senhora de idade, que vive num perímetro urbano de uma classe média, e a princípio não é o tipo de pessoa que a gente vai dizer que nunca foi ao teatro, né? Mas que nunca tinha ido, e aquela experiência serviu para ela começar a desvendar aquela linguagem, assim, né? Adoro um caos, fico toda arrepiada. É muito lindo quando a gente vê uma consequência assim, muito clara, né, do nosso trabalho, que às vezes a gente não enxerga, né? Aí vamos lá. Então, Carlos, pode continuar, né? Que você já tinha falado um pouquinho da Faz Assim, é meio que essa relação que você tem com o teatro infantil, né? O que você faz assim? Na verdade, a minha relação com o teatro infantil é desde quando eu sou público. Assim, eu sempre fui muito, muito, muito ao teatro. A minha mãe, nós morávamos em Botafogo, e minha mãe sempre me levou a todos os teatros possíveis, né? Existia um projeto no Centro Cultural da Light, que tinha espetáculos gratuitos, que mais tarde eu fui descobrir que quem fez esse projeto foi a Karen Arcioli, que foi a pessoa que eu fui falar sobre ela na minha monografia, e eu assisti muitos espetáculos lá, espetáculo de praça, de shopping. A minha mãe sempre incentivou muito, e eu muito cedo comecei a fazer teatro infantil, porém profissional, mesmo ainda sendo criança, né? E desde então eu não parei mais. Eu comecei assim com uns 8 para 9 anos e não parei mais. A consequência disso foi fazer teatro na escola,
né, fazer licenciatura. Eu continuo dando aula hoje em escola também, então eu também acabo tendo essa vivência também um pouco do Ivan, né, que é esse outro lugar, assim, do teatro infantil feito pelas próprias crianças, né, que reverbera de uma maneira completamente distinta, como ele já relatou agora há pouco, e a minha experiência profissional, né, para o público que paga, né, para ir assistir, que é a minha vida, né, que é todo dia, que eu estava fazendo online antes de falar com vocês, que eu vou fazer amanhã, que eu vou fazer todo dia. Isso é legal de você falar. Eu quero saber um pouquinho desse caminho que você fez, que você falou. Você fez teatro profissional quando criança. Você fazia papéis infantis em peças adultas, tinha uma criança ou eram peças infantis feitas por crianças? Infantil profissional feito por adultos e crianças. Entendi. O primeiro foi a resolução de um curso que tinha resultado numa montagem profissional. E depois eu fui convidada por esse produtor, que ele até o João Azevedo. Ele, durante muito tempo, ele foi o diretor residente do Oi Casagrande, que é um teatro muito grande. Agora eu não sei onde ele ficou lá até acho que meados do ano passado. Mas ele depois passou a me convidar. Então, eu ia fazer participação em espetáculo adulto, ainda criança, mas espetáculos infantis profissionais, né, que mescla o casting, né, entre adulto e crianças. Isso em termos de mercado, a gente contar quantas possibilidades existem nesse sentido. Eu lembro que você me contou uma vez, a gente não vou perguntar isso, mas eu vou perguntar, da questão da dublagem também, que foi um universo que você também explorou profissionalmente e tem a ver com, né, com crianças. Enquanto criança também? Desculpa, eu acho que eu consegui te entender, Maria, você perguntou sobre a dublagem. Foi? Se você fez dublagem quando você era criança também, foi isso? É porque travou. Sim, tá. Obrigada, Gisele. Não, então, na verdade, eu me afastei da dublagem, eu entrei na dublagem criança ainda, quando eu tinha 11 anos, mais ou menos. Fiz muita coisa mesmo. Discovery Kids, os desenhos mais antigos, se botar na internet, tem muita minha vozinha lá, fazendo vozinha de sereinha, de peixes, de muitas coisas assim. Só que quando eu tava com 13 para 14 anos, eu tive nódulo nas pregas vocais. E aí eu tive que, dar uma segurada em tudo, porque eu fazia teatro, eu fazia dublagem, eu fazia canto, eu fazia tudo, né, ao mesmo tempo. Isso causou um estresse vocal muito grande. E aí eu fiquei basicamente um mês sem falar, sem falar mesmo, afônica. Então eu segurei e isso me afastou um pouco. Quando eu voltei mais para locução, porque eu acabei conseguindo entrar mais para locução por causa do inglês. Eu comecei a pegar algumas coisas em inglês para fazer para Disney. Então eu faço hoje em dia mais locução. Dublagem eu preciso retomar esse caminho porque é um grupo muito fechado, né? Mas é isso, tá tudo embolado. Você vê que a pessoa é workaholic quando aos 13 anos ela tem a primeira estafa, né, de trabalho. É a pessoa que ela deve ter todas as coisas do mapa astral em Capricórnio. Mas... Uma curiosidade sobre a dublagem da Carla, uma vez eu estava trabalhando num teatro, que às vezes eu trabalho, e a Carla estava apresentando como atriz. Aí quando terminou o espetáculo, a mamãe veio perguntar para mim, ela é dubladora? Porque eu tenho certeza que minha filha assiste um desenho com essa voz. Que legal! Isso da dublagem é o mais legal. Eu fiz uma campanha para Disney que vinculou muito. Ela vai ser até retomada, que é o Sou Princesa, Sou Real. E ela passou muito. Então, teve uma época na escola, Ivan, que eu só podia começar a dar aula se eu fizesse a locução. Assim, uma máxima da aula. E no final tinha que terminar. Sou princesa, sou real. Senão não... Senão não colava, senão as crianças não ficavam. E com criança tem que usar muitas estratégias, né? Acho que tem a ver também com a preferência de Gisele pelo drama como método, que é uma super estratégia, né? Já fazendo a transferência aí para eu perguntar para a Gi como que é esse caminho no teatro infantil na sua vida. Então, o caminho é longo. Hoje em dia eu tô
tô um pouco mais fechada, assim, mas já fiz de muita, muita coisa que vocês possam imaginar na vida. Então, vou falar como está hoje em dia, e se vocês quiserem, eu vou acrescentando como já foi. Hoje em dia, basicamente, tenho 3 vertentes que eu ainda trabalho, assim. Eu não vou falar de palhaço, porque no palhaço eu não trabalho vendendo, assim. Não trabalho, eu fiz muito tempo palhaço de hospital, muita gente me pede para fazer espetáculo, mas eu ainda não fiz espetáculo infantil como palhaço. Então, vamos lá. Eu sou contadora de história, então me apresento muito como contação de história, que é um ramo do teatro, mas que é muito diferente das outras coisas que eu faço, porque a contadora de história é a Gisele, né? Que conta história e em algum momento vira personagem, volta a ser Gisele, vira, mas é bem diferente. E como atriz, eu tenho uma companhia que eu trabalho, que não é minha, que eu trabalho como atriz para ela, que faz muito teatro infantil comercial, né? Teatro infantil para vender. E teatro de princesa, bem parecida com a companhia da Carla também. E tem uma outra vertente da Gisele, produtora e diretora, que faz um outro tipo de teatro infantil, autoral ou inspirado em livros infantis, que também é uma outra vertente, que vão para espaços totalmente diferentes, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar sobre isso, sobre a abertura dos espaços para o teatro infantil, porque tem espaço que não deixa de jeito nenhum entrar em espetáculo comercial. E você agora está com um espetáculo vivo, né? Na quarentena, vocês têm feito lives e tudo, de um espetáculo infantil seu, não tem? Então, a gente tem. Esse é um dos espetáculos, é baseado num livro infantil, As Duas Bonecas Azuis, e que eu sou diretora, eu atuo, e tem crianças no elenco, mas como profissional, assim. Inclusive, é um dos melhores cachês que a gente tem, é por essa empresa, por essa produtora, que trata realmente o nosso trabalho profissionalmente, independente de ter criança no elenco. Elas fizeram testes e a gente, durante a quarentena, ficou assim. A gente tinha Sesc Paraná, Sesc São Paulo, muita coisa marcada para esse ano que acabou sendo parada, né? Sendo cancelada. Então, as crianças, por serem crianças no elenco, estavam muito inquietas. Então, a gente acabou fazendo live, entrevista para manter elas, e a gente tem encontros só a gente, para manter presente. Até porque as crianças estão crescendo, né? Tem menina que faz papel de criança que já está ficando uma moça já. E... Nossa, tem isso, vou ter que trocar o elenco. Tá? Isso que você falou é um nó, assim, até difícil de tocar nesse assunto, porque é como se existissem 2 universos do teatro infantil completamente diferentes, né? O teatro comercial, que replica histórias já largamente difundidas pela mídia mais massiva, né? E o teatro autoral, que pesquisa mais formas artísticas menos consagradas, vamos dizer assim, de uma comunicação menos imediata também. Vocês acham que essa separação ela é semelhante no teatro adulto ou no teatro infantil ela é mais gritante? Não, eu acho que o teatro adulto, se ele faz um musical adulto conhecido, um musical da Broadway, ele não vai perder espaço por ele estar fazendo isso. E talvez um teatro infantil, sim. Eu acho mais cruel, pessoalmente falando. Assim, no teatro infantil, eu percebo que isso é mais delimitado. E tem gente que ainda chega a falar, mas então é teatro amador, só porque está fazendo uma coisa que é comercial. Fala, não é amador, é profissional. Fala aí, Carlinha, você que faz assim, tem uma larga experiência nesse universo, né? Sim, principalmente adaptações da Disney, né? A Gi também tem essa experiência, né? Porque, assim, falando da nossa experiência, né? São 11 anos de companhia e é muito difícil você ganhar um edital. É muito difícil você colocar na lei. E nós, né, no caso eu, né? Eu vivo literalmente do teatro. Por mais que eu seja professora, a minha dedicação, né, maior mesmo é muito mais como produtora. Então, os poucos espetáculos que nós montamos autorais, se eu estivesse só com eles, eu te digo que eu não conseguiria continuar. Porque o próprio público não procura esses espetáculos. Então, na maioria das vezes, por exemplo, a gente tem um espetáculo nosso que, apesar de ser musical, é um dos que se separa mais, né, dessa linha da Disney, que o Ivan teve até a oportunidade de assistir numa estreia na Gávea, que é o Leão e a Bailarina. Apesar de ser musical, um espetáculo autoral, que segue uma outra linha. Porém, nunca conseguimos montá-lo do jeito que a gente queria, com a pesquisa que a gente queria, com o trabalho circense que a gente queria, apesar de ser um espetáculo que a gente ama e tem um carinho enorme. Foi um que a gente conseguiu o Sesc, mas que também caiu ano passado, porque não saiu o dinheiro,
e nada acontecia, teve reunião e nada aconteceu. E aí acaba que para a gente, às vezes, colocar um espetáculo como o Leão e a Bailarina em cartaz, por exemplo, às vezes eu preciso trazer, sei lá, uma temporada massiva, por exemplo, de uma adaptação aí, como o Ivan gosta de chamar, da Dona Frozen, que é uma adaptação do Frozen, né? Por exemplo, um musical congelante, como o Ivan apelida carinhosamente, que é a Dona Frozen, porque as pessoas vão procurar no Rio, não, é verdade. É que, na verdade, quem fala isso é minha mãe. Aquela sua amiga da faculdade, Dona Frozen. Maravilhosa. Eu não sabia se era o lugar da gente colocar aqui. As pessoas se sentem engajadas no vídeo, elas vão achar que elas estão tomando um chopp com a gente. Peguem seus cadernos, tomem nota. Não é tanto assim também, peraí, né? Mas aí é isso, assim. Então eu preciso fazer uma temporada de 2 meses da Dona Frozen, porque o público vai assistir. O público vai assistir o Frozen. E quem vai assistir o Frozen, né, é muito mais do que só aquelas pessoas que estão acostumadas ao teatro. É o grande público, sabe? Você acaba alcançando outras pessoas. Porque o público que vai ao teatro, ele vai ver o Leão e a Bailarina. Tá? Ele vai assistir o espetáculo, independente de qual seja a temática. São famílias que vão ao teatro, né? Que existem essas pessoas que vão ao teatro, que eu só senti isso, sério, eu só senti isso o próximo tema do quando Globo eu fiquei em cartaz no shopping da Gávea. Onde vivem as pessoas que vão ao teatro, de que se alimentam. Do que vivem as pessoas que vão ao teatro, né? E aí eu senti isso, assim, que eram famílias indo, tipo assim, o que a gente vai assistir hoje? Tipo assim, e passeando, e crianças grandes, porque a gente esquece que 12 anos é criança, né? É criança, gente. E aí vai assistir. Então, essas pessoas, elas vão assistir o Leão e a Bailarina, elas vão ver, vão e vão achar interessante e vão assistir. O grande público, não. Eu preciso fazer a temporada da Dona Frozen, divulgar massivamente, dizer que quem garantiu o ingresso agora para o Leão e a Bailarina vai pagar apenas, sei lá, R$10, R$5, entendeu? Para levar esse público. Vocês fazem uma vinculação de um ao outro mesmo, um trabalho de formação de plateia assumido. Não, a minha produtora trabalha assim. E muitas vezes a gente encontra dificuldades por causa disso, que aí é uma coisa que ele falou. Tem lugares que não entra, tem teatro que diz. Aqui não entra espetáculos comerciais, né? Comerciais basicamente são as adaptações da Disney, né? É basicamente o que fere mesmo, né? Assim, e aí eu entendo, muitos lugares, a maioria, é porque cai na questão estética mesmo, de uma preocupação do que vai estar sendo feito ali no palco, porque a gente sabe, eu sei, que tem muita coisa ruim, né? Porque até se a gente voltar um pouquinho na história do teatro, né, infantil, por exemplo, quando teve o boom do primeiro espetáculo infantil, que foi o Casal Encantado, da Lúcia Benedetti, né? Ela estourou, foi um sucesso tão grande que tirou o espetáculo adulto. E o infantil tomou conta. Assim, nos relatos dela, diz que não demorou um mês para surgirem pessoas tentando fazer a mesma coisa, né? E aí depois veio uma enxurrada de espetáculos infantis, só que não tiveram a mesma preocupação estética. Tanto que a Pupo, ela tem um estudo muito interessante, se eu não me engano, eu acho que é a pós dela, que ela faz justamente um estudo sobre os espetáculos infantis em São Paulo, dos anos 70 até 76. E assim, é uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo que foi um momento em que o teatro infantil deu um boom, tem muita coisa ruim. Então, ela traz, assim, é um estudo muito detalhado. Assim. Tem uns cadernos de tablado de um período, que eu acho que é desse período, que estão nesse dilema do volume muito grande e o que a gente pode contar que talvez seja bom, porque acaba refletindo um hábito de ir ao teatro, né? Tudo que tem muito do bom e muito do ruim, né? Mas eu te cortei, Gisele, fala aí.
Não, era sobre isso, completando. E a gente vê isso, né, até hoje, né? Por exemplo, ela falou do Frozen. Tem milhões de adaptações de Frozen. E tem umas que as pessoas não têm, as pessoas não colocam nem texto, Maria, para você ter noção. Coloca só Não. música, as pessoas só dançam, chamam a criança no palco e brincam e desce. E assim, não tem a menor preocupação de atuação, de estética, de cenário, de figurino, de nada. E ocupa, às vezes, de adaptar nada. E eu, às vezes, ocupo o mesmo espaço que a gente. Então, isso até na hora da divulgação é complicado, porque a gente faz muita divulgação cara a cara, né? Filipeta ainda. Então, vai na pracinha que as crianças estão brincando com a mãe, vai levar a Filipeta. Ah, mas a minha filha assistiu um espetáculo horrível. A gente tem que falar, é outra companhia, senhora. É bem complicado. Essa divisão acaba estigmatizando também, né? Vocês estão falando, né, agora que vocês fazem o teatro comercial, que, ao que me parece, te deixa menos satisfeita, as duas, né, Gisele e Carla, menos satisfeitas artisticamente? Vocês sentem isso? Porque Carla deixou isso bem claro, né? Eu faço o comercial para vender o autoral, né? Então, assim, o objetivo artístico seria de fazer algo que tem uma discussão estética mais atual, mais relevante, seria isso? Ou eu estou viajando? Assim, Não, assim, o que a gente entendeu realmente, assim, porque quando a gente, que eu digo, né, eu e meu marido Fred, que é o sócio, né, o diretor da companhia, quando a gente entendeu que esse trabalho tinha que ser vinculado, é isso que a Gisele falou, né? Você passa a divulgar a empresa, você passa a divulgar a companhia. Então, a minha companhia, a gente tem que fazer um trabalho de formação de plateia da companhia. Tipo assim, então a pessoa vai ver ali que Faz Assim e sabe que ela pode assistir tanto o Frozen como Leão Bailarina. Por exemplo, a gente está trabalhando num novo espetáculo que é a Ana e o Mar, que vem numa pegada muito diferente. Está há séculos no papel. A gente não consegue sair, porque ele precisa de uma pesquisa, precisa de um aprofundamento para a estética que a gente quer. Não sei se vamos conseguir fazer do jeito que a gente quer, mas é isso, vamos fazer. Então, assim, não é que assim, eu não gosto de fazer o Frozen, seria leviano dizer isso, até porque eu sou apaixonada pelo universo da Disney. O que a gente faz o que é isso aqui? A gente vai fazer o Frozen? Então tá, então vamos trabalhar a estética do Frozen. O que a gente pode fazer, né, dentro dessa estética para trazer a nossa cara, para trazer a nossa identidade. Então, entendeu? A gente pode pensar que, independente da proposta ser comercial, ou seja, de um apelo mais direto, mais conhecido principalmente, né, do público, porque uma criança, ela vê a Elsa, ela já sabe quem é a Dona Frozen, no caso, menos a mãe de Van, que está andando. Mas a gente... a preocupação estética, de acabamento estético, de qualidade, isso é uma questão de ética artística quase, né? É uma outra questão. Fala aí, Ivan. Fala, Ivan. Não, duas coisas. A primeira era só para a gente não deixar passar batido, que a Carla falou de um livro que é muito legal. Fala o nome do livro, Carla, para ficar referência. Você lembra dele certinho? Da Pupo? Calma, peraí. O livro da Pupo que você falou. Eu tenho aqui porque eu peguei a Isso, minha bibliografia. Mostra, faz assim, que aí fica a referência, que é bacana. Que é um... Maria está com o microfone desligado. Ele está produzindo, Maria. Pessoa louca. É legal Carla, falar que a monografia foi nesse tema, né? Então, por isso, você tem uma reflexão muito importante. E eu achei incrível quando a Carla falou para mim que a monografia dela seria esse tema, porque a universidade também tem muito preconceito com teatro infantil. O nome do livro dela. Eu acho, Carla, que é No Reino da Desigualdade, é isso? É isso. Nossa, Ivan, na hora que você... Não, esse é o da... Esse não é o da Pupo. Depois que a gente vai encontrando qualquer coisa, a gente coloca na descrição do vídeo, né, se for o caso. Mas aí, o que eu queria falar, além disso da gente deixar a referência marcada, é que a gente está falando de uma coisa, né? Quando você fala assim, de pensar uma estética e tal, eu acho que o que divide muito
ou enfim, o que constrói esses dois polos e as gradações entre eles, é uma ideia de um teatro que se faz a partir de uma pesquisa, né? Eu acho que o problema não é você pegar uma fábula ou uma estética que foi divulgada por um meio de comunicação em massa de um grande estúdio, como a Disney, né? E partir dele fazer o seu trabalho de diretor, ator, atriz, produtora e produzir objetos artísticos a partir disso. O problema é quando isso vira uma colagem, né? Quando isso vira um carimbo. Que nem a Gisele falou, você bota a música para tocar, dança, e o que a criança o que a família está consumindo é a imagem daquela coisa do filme que ele tem, e que nem é aquilo que está na frente dele, né? E que eu acho que talvez fique mais claro quando a Maria diz que essa divisão do comercial de pesquisa, né, talvez seja mais cruel no infantil, é porque existe um imaginário de diretoras, produtoras mal intencionadas de que a criança é mais fácil de enganar. E que não é. Né? E aí eu acho que isso aí jamais. Uma série de questões sociais, como, por exemplo, né, a gente vive num país que não tem uma formação de plateia, a gente vive num país que tem uma condição socioeconômica que a gente sabe que é muito delicada, e aí, de repente, como é que você vai pagar 4 ingressos para levar a família inteira ao teatro? Você vai preferir pagar uma coisa que você já viu na TV e tem alguma ideia do que se trate e acha que não vai ser tão ruim assim. Né? E aí eu acho que passa um pouco por esse lugar. Agora... É um hábito cultural, né? A cultura é um hábito, então você precisa construir aquilo. Se já é uma coisa conhecida, você já tem ali um apelo, a mensagem chega na pessoa, né? Mais facilmente. E a Carla estava falando uma coisa e me veio um pensamento que eu acho que eu nunca tinha tido, mas que talvez a gente possa elaborar aqui juntos. Que ela disse assim, existe esse público que vai ao teatro, a família chega e vê o que eu vou assistir aqui. Na verdade, essa família, você falou que foi uma experiência que teve no Teatro da Gávea, né, Carla? Foi isso? Acho que foi. E aí aquele público, ele é um público já do espaço, né, na verdade, do centro cultural. Né? E aí quando a Carla diz também assim, eu preciso vender o nome da minha produtora, né, e fazer uma imagem de que são coisas legais e para aquele público retorne, é porque até onde eu me lembro, e aí me corrija, Carla, se eu estiver errado, mas no início, por muito tempo da sua produtora, da sua companhia, vocês ficaram bem focados num bairro do Rio de Janeiro, em termos de apresentação, não era isso? E aí eu acho que isso traz um caráter que é muito louco, que ao mesmo tempo é meio familiar, é meio bairrista, tanto para a pessoa que vai assistir, que é esse movimento da família. A família não vai ver uma peça, a família vai naquele teatro, ela tem a pipoca, que o horário é aquele, tal coisa, né? E que, de algum modo, isso interfere no modo de produção dessa companhia, por exemplo. O que a Carla narra para a gente é uma realidade de companhia de teatro brasileiro pré-moderno, né? De companhia dos grandes atores. Eles sempre têm que estrear coisas novas, porque eles estão fazendo participação no espaço e as pessoas vão assistir não a peça, mas o evento teatral. Ou seja, ela faz assim, está revivendo o TBC, só que infantil. É uma reedição. E você levantou várias coisas que eu queria pescar de volta. A questão da pesquisa, que eu acho que você destrinchou, mas vocês querem comentar, né? Porque eu acho importante, quando a gente está falando de quem está se formando artista, do que é construir uma obra de teatro, né? Não é uma magia, não é um dom. Se você nasce, hoje eu estou inspirada, pronto, tá linda. É trabalho, é suor. Então, essa coisa do ofício me encanta muito, da gente pensar o ofício do artista. O Carla traz uma reflexão que muitas vezes a gente percebe assim, cara, isso é tão bom e não decola. Por quê? E aí, quando eu vejo Carla discutindo a marca da companhia, a produção, o branding, né? Isso é empreendedorismo, é construir a marca, como que ela atua imageticamente, marketing, tudo isso. Então, entender a arte como um produto
como que funciona essa tensão na vida de vocês. Aí depois eu quero falar um pouquinho da escola, mas vamos falar disso primeiro, assim, dessa questão de vender a arte, de como é que funciona. Vou tentar. Foi muita coisa, mas só uma curiosidade. Quando eu fiz a minha pós em gestão cultural e eu tive que apresentar um pré-projeto antes do TCC, era para a banca também. E eu não conseguia fazer o orçamento, eu estava muito travada no orçamento, porque eu estava muito irritada de ter que fazer uma perspectiva de orçamento que não era real, assim, porque é um TCC, né? Então a gente era como se eu estivesse fazendo um projeto, como a gestão cultural, né? E com os valores absurdos, uns valores que não existem no mercado, né? A Satélite tem uma tabela de valores que é quase incompatível com a nossa realidade. E aí eu coloquei um dos slides era quanto vale a arte. Então, antes da tabela, era isso. Então, tipo, as pessoas ficaram bem chocadas, assim, porque... Já que eu tenho que fazer, eu vou registrar minha nota de repúdio. Exatamente. Aí, então, eu acho que vender é muito complicado. Para mim, eu sou péssima em vender, assim. Eu também. Porque é isso, as pessoas não valorizam, as pessoas querem sempre diminuir, e se você não faz um valor menor, você não vende. Um exemplo da contação de história, por exemplo, que é um pouco diferente, mas a produtora que eu trabalho com as bonecas azuis também produz contação de histórias baseadas nos livros dessa editora. E quando eu falei que às vezes eu cobrava R$200 numa contação de história, ela falou que era absurdo, que ela não fazia por menos de R$800 uma contação de história. Então, é para ver como o mercado é diferente quando você tem um nome, né? É uma editora de livros que tem um nome, então ela pode cobrar R$800 que as pessoas vão pagar. Já choraram muito nos R$200, já fiz por 100. Eu já fiz por 100 contação de história, já fiz. Nossa produtora, pelo amor de Deus. Exatamente. Não, mas eles cobram 800, amigo. Não quer dizer que você recebe 800. Tem isso aí também. Mas ainda acho que deve ser um pouquinho mais do que os 200. Também é. Mas isso é só um exemplo de como o nome, né, que foi uma das perguntas que você fez, né, faz o mercado, né, como muda. Por exemplo, a gente foi, as duas bonecas azuis, a gente teve num cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo, e que para mim foi um sonho estar naquele espaço, que eu acho que é um espaço incrível e que eu nunca conseguiria ir com o meu nome puro, Gisele Santiago, mandando um projeto lá. Tem esse universo da produção também, ele é muito viciado, né? É muito endógeno, é uma discussão que fica entre os mesmos. E é difícil para o novo ator, para o novo artista, sozinho se colocar. A produção é um outro universo, né? A gente estuda arte e é muito difícil da gente entender que para nossa arte chegar em alguém tem que ter esse meandro da produção aí, que ele é complexo, né? Uhum. E você transita entre esses meios, né, Carla? Você trabalha como atriz e como produtora da companhia, né? Como que é? Você tá lá toda Dona Frozen, toda concentrada, aí a lâmpada queima e você já para a Dona Frozen, tem um caderninho. Olha, é meio que isso. A Gi, ela é muito engraçado, né? Como os nossos caminhos se cruzaram, né, Gisele? Porque, tipo assim, eu tinha conhecido a Gisele no Festival do Tijuca, né? Muito rápido, né? Ela estava na produção do festival, lembra? Foi, acho que até o Leão Bailarina, né? Que foi o primeiro. Acho que foi, que a gente fez. Muito tempo atrás. E aí, muito tempo atrás, e aí eu reencontrei a Gisele e a gente não fazia a matrícula da Unirio, né? Na secretaria, louco, assim. Sim, as duas fazendo matrícula ao mesmo tempo. Perdi. Eu te conheço. Tipo assim. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque a Gisele sabe bem o que é esse lugar, assim. Que ela já me viu várias vezes de personagem. E é isso, e a bilheteria vem falar assim, olha, tá faltando o nome do fulano, ou olha, o ingresso do site não tá batendo, ou olha, tem um cliente que não trouxe a identidade, eu libero ou não libere? Às vezes você tá fazendo tipo oração com o elenco, ou às vezes você tá tentando aquecer a sua voz, ou às vezes você só tá tentando em 5 minutos virar o personagem, né? Então, assim, é uma loucura. Tem uma história, um caos, se você gosta de caos, eu vou contar rapidamente. Nesse espetáculo Leão Bailarina, eu acho que foi quando o Ivan assistiu. Não sei se ele sabe disso. Enfim. Vamos descobrir agora. Foi na estreia, amigo. Foi na estreia? Não. Acho que não. Eu acho que era temporada de estreia, mas não era o dia de estreia, não.
Enfim, no dia da estreia, do Shopping da Gávea, né? Que assim, aqui no Rio, né, é um lugar super disputado e super almejado, né? Pela classe artística, porque é isso, né? Tá ali no lugar onde as pessoas têm o hábito de ir ao teatro. E aí eu faço um palhaço nesse espetáculo. Um palhaço que é homem, então tem toda uma preparação, né? Do corpo, da voz e tal. E na primeira música, o espetáculo, obviamente, já começou atrasado porque era estreia. Na primeira música, num passo muito bobo, um dos atores, o joelho dele saiu do lugar. Tipo assim, saiu, literalmente. Ele tem um problema no joelho, nada demais, o Vitor tá com a gente até hoje, mas o joelho dele saiu do lugar. E ele saiu de cena na hora, continuou a coreografia e saiu quando deu para sair. A gente não percebeu. Eu tinha uma narração que eu fazia quando eu saía de cena. Quando eu cheguei em cena, tava o bombeiro do shopping, com ele na cadeira e o joelho assim. E aí o bombeiro disse, todo mundo microfonado, quem é o responsável? E aí a minha irmã disse, é o palhaço. Essa fada aqui. E aí o bombeiro, eu preciso falar com você. Eu falei, não posso. E assim, Yuri, bota a roupa. Isso, na verdade, sem falar nada, porque eu tava microfonada e eu já ia entrar em cena. Eu não tava mutado. E eu falei, não posso. Fiz pro bombeiro, segura ele aí. Mandei o outro menino tirar a roupa dele, que o Yuri trabalhava com, a gente chama de swing, né? Que é uma pessoa que fica pronta para entrar em cena caso alguma coisa desse tipo aconteça no teatro musical. E aí o Yuri, que estava nesse dia para fazer a contra-regragem, dar um apoio ali, um suporte na estreia, se vestiu e já entrou noutra cena. E o mais curioso é que na sequência tinha uma coreografia com cadeiras. E o bombeiro botou o menino na única cadeira que ele viu na coxinha. O que vem na sequência? As meninas, sai, e puxa a cadeira e entra, porque é isso, assim. Quebrado, jogado ao chão, esperando, meu Deus. Olha, eu não pode parar. Pior que meu amigo era o bombeiro, assim. A cara, o olho do bombeiro do shopping, gente. Era tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Teatro nesse shopping há muito tempo. Esse bombeiro tava estreante, desavisado. Esse bombeiro. É verdade. Gente, ele ficou chocado. Mas é isso, assim, produzir e fazer tudo. Eu perguntei isso porque, para mim, é uma dificuldade. Toda vez que eu estou numa criação artística, e também estou na escola, né? Eu também atuo na escola, e aí, às vezes, eu me envolvo mais artisticamente, dirigindo, auxiliando um grupo de alunos, e aí tem um problema burocrático, um negócio, nossa, acaba com todo o meu ser artístico, essa produção. Mas não é fácil. Não é fácil. É horrível. É horrível. Eu tenho tentado ao máximo possível. A gente, né, já tem um tempo, né, no mercado, não somos uma grande companhia, mas já temos um tempo aí. Então, o que a gente tem tentado é se revezar. Então, por exemplo, o Fred tem evitado estar em cena, né, porque era o inferno, né? Você contracenar com o diretor, que é produtor ao mesmo tempo. E aí é isso, ele via a pessoa errada na marca. Teve uma época que ele desenvolveu um toque, que ele ia e dava uma puxada, tipo, vem pro lugar certo. A minha irmã que toma conta do figurino, eu já peguei ela olhando assim pro ator que entrou com o botão, tipo, aprovado errado, sabe? E dela perder a fala porque tá tipo assim, ajeita, sabe? É isso, assim, é horrível, eu não recomendo. A gente vai adquirindo técnicas. Mas é muito legal a gente falar disso, porque é a realidade, né? Na verdade, quando você tem um curso de arte que se forma para uma única função dentro do espetáculo, é uma formação necessariamente deficitária, porque raramente, em condições muito ideais, você vai conseguir desempenhar uma função, né? Isso muito raramente acontece. E aí, só em condições reais.
Exatamente, a gente faz uma montagem na vida desse jeito e as outras todas fazendo tudo, né? Mas, Ivan, eu queria que você falasse um pouco dessa relação que a gente discutiu na escola, porque eu chego para dar aula e os alunos querem fazer coisas que eles já conhecem também. Então, essa relação com a cultura de massa, ela não fica do lado de fora do muro da escola, né? Sim. Além de Carla, que faz o bordão da Disney na sala de aula, fala. É que como eu nunca fui dublador da Disney, eu não tenho essa essência que Carla tem. Não, mas é muito real, assim, porque a gente vem de uma... Né, nós 4 aqui viemos de uma formação, né, que fala assim pra gente, amplia a escuta, o que o coletivo traz. E aí tu chega pra criança que nunca foi ao teatro e pergunta, o que você quer fazer? É claro que ela quer fazer a Frozen. De novo, e de novo, e de novo. Né? Então eu acho que tem uma questão aí que serve tanto para a nossa função dentro da escola, quanto para a situação de produção teatral mesmo, né? De bilheteria e tal, que é um jogo ali de cintura, né? De encontrar um bom senso entre essas coisas que vão cooptar essas pessoas, porque dialogam com ela e vêm das referências do universo dela, mas também, o Marcos Bulhões, né, que é um professor da UFSP, fala muito disso, é responsabilidade do professor ampliar o repertório desses grupos. E aí eu acho que a gente pode expandir, né? É responsabilidade do professor e da pessoa que faz teatro, né? Produtor, diretor, ator, atriz, diretora, produtora, né? É nossa responsabilidade ampliar essas coisas. Se a gente não apresentar, eles nunca vão conhecer, né? E é ruim, e é difícil, mas se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Né? Porque as outras pessoas vão continuar lidando muito com isso. E eu acho que esse pensamento, né, de eu estou reproduzindo sociedade de massa, comunicação de massa, sociedade de consumo, né? Acho que tem muito a ver com o que você perguntou ainda agora para as meninas, né? Sobre como que é isso de vender o seu trabalho, né? Porque além de ter essa dificuldade de como eu me coloco no mercado, porque eu preciso pagar minhas contas, né? Porque eu sou um profissional, eu mereço o respeito e a remuneração e viver do que eu escolhi viver, porque eu me formei para isso, me capacitei para isso, mas tem uma coisa que é a arte, tem esse lugar na nossa sociedade de ser um desses dispositivos que fura, né? A sociedade, que fura o modus operandi da sociedade, assim. Então, se eu quero questionar um consumo de massa, se eu quero questionar uma hiperexposição do indivíduo pelas redes sociais, no momento em que eu vendo o meu trabalho, existe ou pode existir, dependendo do modo como acontece, aquela delicada operação de que o capitalismo consegue cooptar tudo para si, até os discursos dissidentes e periféricos, né? Você era um anarquista até ele te botar o seu de anarquista e você está comprando a camisa do Che Guevara, né? E aí, na verdade, isso para mim é mais delicado quando a gente pensa em como vender a nossa arte, né? Para quem que eu estou me vendendo? Para que edital que eu entrei? Para que espaço que eu estou? É óbvio que no nosso caso, eu estou no espaço que me aceitou e eu agradeci muito né? Aos deuses que eu acredito. Mas num mundo um pouco mais honesto, né? A gente escolheria, assim, eu vou dizer, não, esse centro cultural não me interessa, né? Por causa disso, disso e disso. E eu quero que o meu trabalho esteja aqui desse modo. E aí que entra, né? Essa era para ser a função do Estado, né? Para que as pessoas para que esses artistas estivessem recebendo, para que nós artistas estivéssemos recebendo, não pelo público diretamente, porque aí a relação vira outra, né? Que nem as deles, eles tentam diminuir, né, o nosso trabalho, né? Se você paga um ingresso de R$10, você achou a peça bacana. O mesmo espetáculo, se você tivesse pago 40, 60 reais, você fala, não, é muito ruim, porque eu paguei 60 reais, ele tinha que ser melhor, né? Porque, na verdade, essa relação da compra do mercado de arte, do mercado de teatro, muda a relação que você tem, né? Com essas pessoas que estão muito delicado, né? Botar o preço numa obra de arte é muito delicado. É um posicionamento do mercado, né?
Só um minutinho, o Joaquim chamou aqui. Mas eu quero só... Eu quero só fazer mais uma pergunta para finalizar, que boa noite. Boa noite. Um ponto que o Ivan tocou, que criança não é fácil de enganar. E aí isso tem a ver com a qualidade do produto que você oferece, com o nível de reflexão, o nível de profundidade filosófica da obra que você oferece e do trabalho que você realiza com a criança, né? No caso do teatro com crianças. Qual é o nível de profundidade, fazer uma pergunta de uma forma tosca, né? Que nível de profundidade uma criança é capaz de encarar numa obra de arte? Toda. Mas é isso aí, Ivan, acho que é isso. Toda e qualquer coisa, sabe? A gente, na verdade, né? A sociedade o tempo inteiro que vem dizendo para a criança qual o lugar dela e o que ela entende, quando, na verdade, a gente não deixa a criança falar, né? Se a gente for pesquisar os lugares que dão voz às crianças, né? A gente vai ver coisas maravilhosas, sabe? Eu acho que também não dá para a gente achar muito que é por acaso que a infância é tão negligenciada, sabe? Eu fiquei, depois que eu fiz a minha pesquisa, eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu acho que não é por acaso, né, que a infância, assim, não falando só do teatro, né, mas a infância como um todo, ela é muito negligenciada. Né? A criança, ela vive à margem de tudo, né? A criança, ela não é escutada, você pergunta às vezes, mas você já tem a resposta para ela, né? E eu me pego fazendo isso. E às vezes o Vicente, meu filho, fala: mãe, por que você me perguntou? Mas sabe? É isso, assim. Claro que estou dando assim, um exemplo mínimo caseiro, mas é isso. A criança faz parte da sociedade, né? A gente conversando, a gente está falando de formação de plateia. E às vezes tem o entendimento de que a criança tem que ir no teatro, porque aí ela vai no teatro e quando ela crescer, quando ela virar um adulto incrível, né, maravilhoso, um cidadão, ela vai ir ao teatro, porque quando ela era criança, ela foi ao teatro, né? E aí tem textos incríveis que falam sobre péssimas experiências teatrais, né? Então, assim, não é que a criança tem que ir ao teatro, é a formação de plateia, mas a que custo? Que formação é essa? Né? Você forma quando você só coloca a criança ali dentro? A criança está tendo a oportunidade de fato, dialogar com o que ela está sendo apresentada? Ela tem um espaço para falar? Né? Eu procurei muito, Maria, depois eu vou te passar isso. No Brasil, a gente só tinha um centro de referência, né, da cultura e da infância, né? Só tinha um. Eu não sei, eu dei uma procurada, parece que não existe realmente mais nenhum, que era no Teatro do Jockey, né? Quando a Karen estava lá. E esse centro agora, ele só existe assim, na nuvem, né? Ele existe, como a Karen falou para mim quando eu fui entrevistá-la, ele existe aqui, ó, no meu escritório, você tá vendo? Se o HD do meu computador queimar, ele acabou, porque o projeto do Jockey acabou. Eles, durante um tempo, mantiveram, né, esses dados, essas pesquisas, ela pagou um lugar, mas claro que o dinheiro acaba, né? E aí acabou para ela, e agora o que ela tem, o que ela guarda, tá entre amigos, em HDs aí, enfim. E sabe-se lá o que pode acontecer. E, por exemplo, a França, né, eu não vou dar o número exato, mas assim, pelo menos tem um centro de referência para cultura e infância em cada cidadezinha da França. Mas o número é muito maior, tá? Tem cidades que chegam a ter, tipo, 5. Eu não quero falar números precisos, porque eu não achei mesmo. Mas depois eu posso te passar para te falar, assim, talvez até um número atualizado. Mas é isso, assim. Por que essa diferença tão grande? E, nossa, vou repetir essa frase que eu anotei para minha vida, né? Não é por acaso que a criança é negligenciada. A criança é um poder de questionamento, de revolução, de renovação que não é desejado, né, pelo poder. Então, é exatamente isso. Quando a gente pergunta mesmo uma coisa para a criança, para ouvir a resposta, geralmente é muito interessante, né?
quando você trabalha com as respostas, e isso que você estava falando, Ivan, que você pergunta para a criança, que teatro você quer fazer? E ela vai, teatro, a referência que ela tem, mais próxima é o filme que ela viu, e ela vai naquilo que ela já conhece. Mas quando você busca outras referências culturais, que ela não sabia, né, que é a maneira que a gente trabalha, que a gente foi formado parecido, né, que eu sei que que é da gente buscar as outras referências que ela não sabia que podiam se tornar teatro, né? E dialogar. Gente, é muito potente, né? São questionamentos profundos. E a última peça infantil desse menino, com as crianças, eles fizeram uma peça falando que os pais não brincam com eles, só ficam no celular. E aí, quando a gente falou, então tá bom, vamos fazer a peça sobre tudo o quê? Vocês vão deixar a gente falar isso que a gente quer? E assim, eles não acreditaram que realmente ia ter voz a reivindicação deles. A gente tinha algumas que falaram assim, cara, agora eles vão ter que ouvir. Eles não estavam sentados, eles vão ter que ouvir. Gente, é muito interessante. Eles tinham o que falar. Uma reivindicação clara e pertinente. Assim, uma coisa que eu ainda me surpreendo enquanto prática dentro da sala de aula é toda vez que para crianças e jovens, né? Toda vez que a gente deixa eles livres, né? Pelo menos isso sempre acontece comigo. Não sei, faz aí. Qual o tema? Cara, é livre. Rola um bug, assim. Mas como assim? Você não vai dizer o que a gente tem que fazer? Não, o que vocês têm? Então me propõe. Eu fiz com os meus alunos, né? A gente tá começando já a pensar coisa de final de ano. E aí, como tá essa coisa da quarentena toda, a escola me deixou virar na maionese. E eu falei, galera, o que vocês estão pensando? Vocês têm alguma sugestão? Vamos conversar. Eu li umas coisas. Aí uma menina nova botou assim, como assim? Aí outra falou assim, como assim? Não entendi. Falei, gente, eu quero saber se vocês têm alguma sugestão. A gente pode pensar, é só um primeiro papo. E aí elas ficaram completamente chocadas, a turma nova, né? Que eles, de fato, iam poder ter voz no que eles queriam apresentar na escola, porque a escola, inclusive, é o lugar que diz não o tempo inteiro, né? A escola é o lugar que vai dizer que eles não podem criar, que eles têm as regras, tem que ser a temática de acordo com o que já está decidido, né, Ivan? Que vem lá de cima e que despenca em cima deles, e é isso. E eles sejam gratos por fazerem teatro, né? Porque... É isso. Agradeço, né? Eu tenho alguns pontos para colocar sobre essa pergunta da estética e da escuta da criança. Tem uma amiga que sempre falou para mim, e agora eu levo isso para a vida, porque antes eu não fazia esse tipo de trabalho, né, de direção de espetáculos, se você vai fazer uma pergunta para a plateia, para as crianças, escuta. Porque ela diz que o maior erro do teatro infantil é perguntar para onde foi o lobo? Aí as crianças apontam para o lado e a pessoa vai para o lado ao contrário. Ela fala, a criança não é retardada, gente. Ela sabe que o lobo foi para ali, então você que vai ficar retardada na cara dela, indo para o lado ao contrário. Então, todos os espetáculos, eu converso com as crianças, né, nos espetáculos que eu dirijo ou que eu tenho, e eu sempre coloco que a reação, ou se eu estou dirigindo, eu falo, a reação vai depender da resposta das crianças, para quem eu estou dirigindo. Não ignora, entendeu? Porque isso é muito importante para mim, desde que essa pessoa falou. E uma vez aconteceu de um espetáculo sobre essa de linguagem, que está no Festival de Teatro Infantil, um espetáculo que era bem pós-dramático, não tinha linearidade, as coisas aconteciam cada hora, uma coisa que foi lá no passado, e depois voltava para o futuro, depois ia mais para o futuro, voltava, e as pessoas ficaram, os adultos ficaram muito confusos, inclusive os jurados e tudo, e falaram assim, gente, mas será que as crianças entenderam? Aí eu falei assim, vai lá e pergunta para as crianças, o espetáculo já tinha acabado, né? Pergunta para as crianças que estavam na plateia, o que você entendeu? E cada uma falou uma coisa diferente, mas todo mundo tinha a ideia em si do que era proposto. Então é isso, sabe? Tipo, a criança não precisa necessariamente de tudo ser linear, e a arte não é isso, não precisa ser infantilizado para a criança entender. Se você fez... A palavra infantilizado, ela é um estigma, né? Porque a gente considera que infantilizar é deixar mais fácil, deixar mais pobre, mais rosa. E era para ser o contrário, né? Infantilizar é deixar mais rico, né? Exatamente. E então é isso, assim, eu acho que a criança entende, se for de trás para frente, ela vai entender, nem que seja do jeito dela, e quem disse que tem que entender do seu jeito, né, também. Quantas vezes a gente olha para um quadro e cada um entende uma coisa daquele quadro, né? E também aconteceu uma vez comigo, falando nisso, eu estava narrando um espetáculo, né, eu era narradora, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, e eu estava muito nervosa, era a estreia, a narradora era meio atrapalhada, assim, né, e eu esqueci
completamente onde eu estava e do que eu tinha que fazer. Eu ficava sozinha em cena durante muito tempo contando aquela história. E eu virei para as crianças e perguntei onde eu estava mesmo, e elas me explicaram certinho onde eu estava. E eu continuei dali. Assim, para mim aquilo foi incrível. Incrível, porque eu não tinha saída, eu não sabia o que fazer. Sabe quando dá aquele branco, você tá assim de frente e não tinha ninguém para te salvar na cena? Porque isso acontece, né? Às vezes você erra, dá um branco, alguém vai te salvar. E as crianças me responderam assim, para mim, foi uma coisa que, tipo, as crianças entendem, elas escutam e elas estão ali com você. Tipo, não acha que elas não estão entendendo, né? Gente, eu acho que é um ótimo jeito da gente terminar, celebrando, né, a potência da infância e relembrando isso, porque a gente fica o tempo todo sendo testado nesse ponto, né? Eu falo como a Carla no lugar de mãe, a gente muitas vezes menospreza a capacidade de compreensão e às vezes as antenas são muito mais ligadas do que as nossas, já fecharam tudo, e na arte é isso, né? Uma compreensão que vem do todo para o pequeno, então a criança tem essa potência. Eu acho que eu nem vou estar falando muito para não perder, porque vocês falaram coisas muito potentes. Eu quero agradecer, quero perguntar se vocês têm mais alguma observação para a gente finalizar. Eu tenho, posso? Claro que você tem, eu quero saber. Se você quiser, você corta e aí põe isso antes, porque não você queria dizer no final. Então, na verdade, são duas coisas, mas aí vocês respondem se quiser, tá? Uma era uma pergunta para Carla e para Maria, né, que são mães. Como que a relação de vocês com o teatro infantil mudou depois que vocês foram mães? Eu não sei se a Gisele tem essa função, talvez, de ser a tia que leva, né? Você tem uma sobrinha pequena. Eu não sei se você fez essa função na família e se isso também mudou a sua relação com o teatro, era uma coisa. E a outra coisa que era uma provocação, assim, que você estava falando agora nesse lugar da potência da criança e tal, que é uma coisa que eu acho que eu aprendi na faculdade, assim, né, com o Miguel Velhinho, que deu aula pra gente de teatro infantil juvenil, que é da gente não esquecer da criança que a gente foi, né? Então tem uma pergunta que para mim é sempre muito contundente, que é assim, qual é a sua memória mais antiga de teatro, né? Qual é a sua primeira memória de teatro? Eu acho que quando a gente para pensar nisso, isso ajuda a gente a realinhar o que a gente anda fazendo, né? Quando a gente está meio na dúvida, assim, né? De entender o que encantou a gente naquele primeiro momento, assim, fez a gente resolver continuar indo ao teatro, né? E não ser aquela criança que diz, não, mãe, não, por favor, não me leve mais, né? Era essa provocação, assim. Vocês lembram qual foi a primeira experiência, assim, a memória mais antiga de teatro que vocês têm? Eu lembro, mas você quer que elas respondam primeiro a questão dos filhos? Não sei, Maria, pode editar tudo depois, tá ótimo. Eu não lembro. Você não lembra, Maria? Primeira, não lembro. A sua mais antiga, qual é a mais antiga? Eu lembro que deu Isto ou Aquilo no Cecília Meirelles, né? Não lembro. E tinha uma música que eu não esqueço até hoje, que era muito irritante. Eu não gostei da música, fiquei irritada, mas eu queria fazer teatro. Uma coisa, sei lá. Me instigou, eu acho, né? Me incomodou. Porque falava de escolher, e eu sou muito... Te provocou. Aí eu acho que eu me irritei porque estava falando porque eu tinha que ter uma escolha. Eu não queria escolher, eu sou muito indecisa. Eu acho que foi isso. Falem aí, meninos. A minha primeira lembrança, eu não sei se foi a primeira vez que eu fui ao teatro, mas é a primeira lembrança que eu tenho, foi do espetáculo Flitz, do Ziraldo. Eu era bem pequena e eu fui numa excursão da escola, assim, não foi minha mãe que levou. E também, quando eu assisti, eu olhava e falava, eu quero fazer teatro, né? Eu quero fazer isso. E não tinha nem criança em cena. Eram todos adultos, mas eu achei aquilo muito, muito incrível, foi muito potente para mim. A minha, eu não sei o nome do espetáculo. Vou perguntar para minha mãe. Não, acho que ela também não deve saber. Eu acho que foi o primeiro espetáculo que eu vi. Mas era um espetáculo que tinham vários telefones no palco, porque era um espetáculo sobre justamente a criação do telefone. E aí eu lembro dessa cena que várias luzes piscavam muito, vários focos brancos, e o ator que
na minha cabeça hoje, entendendo, deviam ser vários vestidos iguais, mas eles apareciam com telefones diferentes, tipo, em lugares diferentes, sabe? E aí, conforme eles ligavam, fazia uma musiquinha, sabe, com trim, sabe, dos telefones antigos, assim, que girava. E aí fazia, tipo, uma música, tipo, não tinha música, mas eu tenho, assim, sabe, a recordação da melodia e das luzes, assim, então é a imagem mais forte, assim, que eu tenho. Isso é muito legal, porque as pessoas têm muita preocupação da narrativa do teatro infantil ser linear, né? A Gisele já falou sobre isso. E, olha, as lembranças que a gente tem são de impressões estéticas de outra ordem, né? Muito legal. Eu adorei esse exercício. Parei. Mas, e sobre a questão de ser mãe, eu raptava criança para levar ao teatro antes, porque eu sempre gostei de teatro infantil, né? E eu tive um filho que é um desafio. Na verdade, ele ama esporte, não que seja errado amar esporte e teatro, mas ele acha teatro chato, geralmente, o que é uma grande ofensa para o meu ser. Eu levo ele a peças maravilhosas e eu fico babando e ele cagando, ele sabe cheio, ele dorme, ele corta o teatro, ele me xinga porque eu levei, ele reclama. Então é muito frustrante para uma mãe artista passar por isso, é a prova de fogo, mas ao mesmo tempo eu tenho o melhor crítico. Porque quando a peça prende Joaquim, bicha que a peça é boa. Então, assim, muito legal. Geralmente, eu falo assim, Joaquim, você não vai entender. Aí ele vai falar assim, é isso que aconteceu, não sei o que, vambora. É como se ele... Não é uma falta de compreensão, ele captou e quer partir para outra. Mas teve peça que já amarrou ele e realmente são as melhores. É muito legal essa experiência com ele. Conta aí, Carla, do Vicente. Então, o Vicente, ele faz teatro o tempo inteiro. Ele é criança de Coxia, né? Ele é criado na Coxia. De Coxia. Ele nasceu praticamente né? Eu parei de trabalhar no final de semana, ele nasceu no final de semana seguinte. A minha mãe fala, tá vendo? O menino sentiu falta, quis sair para poder entender o que estava acontecendo, que mudou, assim. E ele se veste de coisas, ele adora ir ao teatro, ele gosta de ajudar as coisas na coxia, de montar. Ele e o irmão dele fazem, e, apesar que agora ele está seguindo o ramo do YouTube, né? Ele decidiu que ele vai ser youtuber. Ele e o irmão têm um canal, mas o que eles fazem no YouTube é tipo assim, se não fossem as edições, né? Que o YouTube tem uma linguagem muito específica, né? Que são os cortes. Mas o que eles fazem é teatro. Por exemplo, eles fazem umas coisas tipo assim, de câmera lenta, sabe? Que é tudo coisa que vem de uma linguagem que não pertence exatamente à internet, sabe? Eles não aprenderam. Para divulgar para as crianças. Pois é, ele tá agora nessa pilha, é o Vicente Player. E é isso, assim. Então, na verdade, o que eu acho que se mudou, é que eu tenho mais coisas espalhadas pela casa do que de costume. Em versão menor. Todas as mães passam por essa adaptação, de ter mais coisas pela casa. Obrigada, Ivone. Foi muito bom essa última intervenção. Eu quero agradecer muito, além de ter sido muito rico, me trouxe vários insights para debater o tema, né? Eu acho que é um tema, como vocês mesmos já colocaram, muito negligenciado pela universidade, pelos estudos, né? Quando muito, é uma disciplina. E, por exemplo, na Unirio, só a licenciatura tem, né, a disciplina do teatro infantil juvenil, e todos aqueles atores que vão fazer teatro infantil e não pensaram, não discutiram. É muito sério isso. Quando a gente reclama da qualidade, a gente tem que pensar na formação, porque uma coisa, né, leva a outra. E é o respeito ao teatro infantil como teatro, acima de tudo, né, e não outras coisas. Então, eu amei muito reencontrar e conversar com vocês. É sempre um prazer, é sempre uma surpresa de bom. Obrigada. Amei também, Maria. Obrigada pelo convite. Um beijo. Obrigada. Amei demais. Obrigada. Foi ótimo.